Vamos agora iniciar o nosso módulo de revisão. Exatamente. A gente vai iniciar agora o nosso curso avançado do Photoshop. Porém, eu quero revisar com vocês. Eu quero relembrar alguns conceitos que a gente viu no básico e que são muito importantes. Além disso, eu já vou deixar aqui algumas dicas para você, algumas deixas do que é que a gente vai estar aprendendo no Illustrator e no InDesign ainda dentro do nosso curso avançado. Então, vem aqui comigo, edição, roda a vinhetinha que a nossa aula só está começando. Você e eu e você. Você e eu. Gente! Observem que eu abri aqui o Photoshop CC. Ele realmente é um pouco diferente do CS5 que eu estava trabalhando anteriormente. Mas o mais legal de tudo isso é que você vai notar que depois que você aprende a trabalhar no Photoshop, qualquer versão, qualquer aí formatação, você consegue trabalhar de maneira fácil, velho, tranquilíssima. Beleza? Quando você abre o Photoshop, é interessante que você abra aqui um novo arquivo e o atalho é o Ctrl N, né, de novo. Então você pode dar um clique aqui no botãozinho de novo ou dar um Ctrl N. Aqui, a grande diferença desse Photoshop CC é o seguinte, ele já mostra dentro da aba de novo documentos vários tipos de arquivo pré-definidos. Então, por exemplo, eu tenho os arquivos recentes, os que eu estava trabalhando atualmente, tá? Eu tenho arquivos de foto, arquivos de impressão, de ilustração, arquivos para web, arquivos para dispositivos móveis. Então, se você tem aqui um iPhone 5, um iPad, ó, tá vendo aqui, ó, um iPhone não sei o que, Legacy, iPad, enfim, iPhone 6 Plus, ele já mostra aqui vários tipos de formatação para os dispositivos. Então, se você não tem muita noção de qual a dimensão da arte ou da divulgação, ou simplesmente do material que você quer construir, criar do zero, você consegue ter aqui um parâmetro, beleza? Como a gente vai trabalhar com Photoshop para arquitetura, vamos aqui na opção de impressão e vamos escolher aqui o papel A4. Tá? Então, vou escolher aqui o papel A4, tenho aqui largura, altura e a sua resolução. Eu posso trocar de pixels por polegada por pixels por centímetro, tá? Eu vou dar um clique aqui em criar. Pronto. No que eu faço isso, o que é que eu tenho agora? Show de bola, um arquivo pronto, um arquivo em A4. Sem título até então, mas um arquivo do zero. Agora, se você observar, ele veio com essa ferramenta aqui, o Cropped, ou corte demarcado, tá vendo aí? Em português e inglês, aqui no nosso curso bilíngue, né? É quase uma escola bilíngue. A gente tem aqui essa ferramenta ativada, então desmarca ela, dá um clique aqui na ferramenta de mover para você poder começar a trabalhar. No que você abrir o seu arquivo, você tem sua folha aí, você tem aqui a opção de plano de fundo, tá vendo? E agora chegou o ponto aí mais importante, né? Como é que a gente traz uma imagem aqui para dentro do Photoshop? Como é que a gente traz o nosso projeto e começa a trabalhar dentro dele? A dica aqui é o seguinte, você pode vir no arquivo aqui, no menu arquivo, e dar um abrir, ou o atalho Ctrl O. Aí você faz o abrir, né, com A. Por que é Ctrl O? Porque é Ctrl O de Open, ou Ctrl O de olho, tá? Então dá um Ctrl O do inglês, tá? Então por mais que você trabalhe com o programa em português, os atalhos permanecem aí com as suas configurações iniciais de inglês. E aqui eu vou pegar para vocês a nossa pastinha aqui de revisão. Então aqui na parte de revisão eu quero que você abra primeiro essa fachada aqui, tá? Então a fachada 05. Você abre ela aí, ela vai carregar, dá um clique em OK. E observe que ela aparece em uma outra aba aqui do Photoshop. O sem título é o nosso arquivo e ela apareceu aqui no 05. E aí como é que eu faço agora para trazer essa fachada que está aqui para o meu outro arquivo? A gente precisa recorrer ao nosso velho amigo pulo do gato. Então é fácil demais. Com a ferramenta mover ativada, clica nela com o botão esquerdo do mouse. A esquerda é o que você clica normalmente, tá? Porque normalmente quando eu falo esquerdo, o povo vai e clica no direito, velho esquerdo, tá? Então clica, segura e arrasta. Ainda estou segurando. Coloquei o mouse em cima aqui do sem título e soltei. Observa que antes de soltar, aparece uma borda aí branca, uma marcação, tá vendo? Mostrando que está selecionado e vai ser inserido aqui dentro. Soltei aqui, show de bola, minha imagem já aparece e vem aqui como camada 1. Então eu vou trocar, tá? Vou dar um duplo clique e botar aqui projeto base. Beleza? E aí agora como é que eu faço para redimensionar? Aumentar o tamanho dessa nossa imagem. Muito fácil. Dá um Ctrl T, aparece já aí as caixinhas, né, os quadradinhos aí dela. E você já pode estar puxando aqui e aumentando a sua dimensão. E aí você faz, Diego,
Mas que doideira, velho. Tá aumentando de maneira aí desorganizada. Eu queria aumentar de maneira escalável. Vê como é bonito, né? Eu quero aumentar de maneira proporcional. O que é que eu faço? Mais um pulo do gato. Mais um macete. Pressiona Shift, tá? Shift. Pressiona ele, não esquece. Eu cliquei tanto que ele deu uma louca aqui, ó. Então Shift. Clica, segura e arrasta. E observa que quando ele aumentar, ó, ele já vem de maneira proporcional. Então, eu botei aqui na extremidade, estou aumentando para poder estar preenchendo aqui na minha área em branco. Beleza? Feito isso, você precisa confirmar o seu comando. Confirmar a edição que você acaba de realizar. E aí você confirma ela, pressiona aqui em cima o Vzinho, tá? Então, se você aperta no cancelar, ela cancela a transformação e volta para o que estava antes. E se você confirma, ela permanece da forma que você editou. Beleza, galerinha? Então, aqui a gente já encerra nossa primeira aula, abrimos um arquivo novo, abrimos um outro projeto, inserimos aqui dentro do nosso arquivo e também já aprendemos a reescaloná-lo. E também aprendemos a modificar a sua dimensão. Beleza, galerinha? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar com esse conteúdo. Eu vou preparar com vocês aqui um bannerzinho, um flyer de apresentação do nosso projeto. Tem muito conteúdo legal e é uma revisão. É assim mesmo, é rápido, é dinâmico, para você ficar pronto para o nosso curso avançado. Então, eu espero vocês lá. Valeu!